Qual é a relação entre o modo que nós pensamos e a nossa personalidade? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante em São Paulo. O modo com que nós pensamos e nós julgamos a realidade tem tudo a ver com a nossa singularidade, com a nossa personalidade, com o modo que nós nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. É sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos da página do Facebook Psiquiatra Fernando Fernandes e do canal do YouTube, deixe o seu like, isso é muito importante para a divulgação do canal. Se você gosta dos assuntos discutidos aqui, não deixe também de se inscrever no canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. E depois não esqueça de deixar também o seu comentário. Muito obrigado e uma boa palestra para você. Cognição e personalidade, gente. Ao longo do nosso aprendizado, desde criança, como eu já falei para vocês, desde criança com a família, depois começa a educação formal, influência dos amigos, da cultura em geral que nós absorvemos. Nós vamos fortalecendo, desenvolvendo algumas crenças, que em psicologia se chamam de crenças centrais. Essas crenças centrais, elas dizem respeito a fundamentos que são como se fosse assim o ponto de partida que nós temos para julgar a realidade. Por exemplo, quando criancinha, eu aprendi assim: cobra é ruim, não chegue perto. E é muito bom que uma criança aprenda isso mesmo. Isso é uma crença que a gente desenvolve. Com o tempo, mais para frente, a gente aprende, olha, existem cobras peçonhentas e cobras que não são peçonhentas. E a gente aprende até mais uma coisa, a gente aprende assim, olha, a cobra ela é importante no equilíbrio ecológico, porque ela consome os roedores. Veja na cidade, né, uma das maiores pragas que tem são roedores. E por quê? Porque não tem aí o predador natural. Olha, aquela crença, cobra é do mal, não chegue perto. Já com o aprendizado a gente relativiza isso. E depois a gente aprende até que a peçonha, né, o veneno de algumas cobras pode ser usado para pesquisa, para desenvolver remédios até. Então, a cobra ela pode ter um papel extremamente positivo. Aliás, nos anos 90 para cá, a cobra virou até pet. Tem gente que tem cobra em casa e gosta, né? Enfim, a gente vai relativizando o modo com que a gente enxerga o mundo. E nós temos, eu dei um exemplo para vocês, que acho que todos nós passamos por isso na vida. Esse aprendizado aí com relação às cobras e serpentes. Eu lembro no colégio, na escolinha, a gente aprendia sobre isso. Mas a gente tem que estar disposto a fazer isso com tudo. Ir desenvolvendo as crenças que nós temos, que vai nos ajudar a julgar a realidade de uma maneira mais bacana. Olha só, gente, como as crenças que nós temos, os fundamentos que nós temos, eles são importantes para julgar a realidade. Convido vocês a olharem essa imagem que está na tela aí. Essa imagem que está na tela, com certeza, desperta em vocês um julgamento muito negativo, que diz respeito à suástica, um regime genocida, sanguinário, racista, exterminou milhões de pessoas, né, ciganos, judeus, homossexuais e assim por diante. Olhando isso, essa é o julgamento que nós fazemos a respeito de um símbolo como esse. Supondo que você esteja andando no portão de uma casa e você veja um símbolo como esse. O pensamento vai ser terrível e vai gerar sentimentos terríveis também. Mas distanciando essa mesma imagem, não sei se vocês conseguem ver aí, mas parece que isso aí é um rio e há pessoas se banhando do outro lado, né? Se eu distanciar ainda mais essa imagem, na verdade a gente está no rio Ganges. E esse símbolo que foi usado por um partido aí no período entre guerras e na Segunda Guerra, na verdade é um símbolo hindu. Então, se um hindu se deparasse com um símbolo desse no portão, possivelmente ele ia ficar curioso e ia pesquisar se ali não seria um templo hindu. Então, essa suástica aí, por exemplo, ela está nas margens do rio Ganges, que tem um sentido espiritual muito bacana para os hindus. É meio que, vamos dizer, um ponto de peregrinação. Eu não vou entrar em detalhes para não correr em risco aí, mas as pessoas se banham, né, com sentido espiritual no rio Ganges.
Então, olha só que interessante, de acordo com a vivência que nós temos e com o conhecimento que nós temos, a gente julga a realidade de formas totalmente diferentes. Uma pessoa, um polonês ou um descendente de judeus que visse um símbolo desse no portão ia fazer um julgamento muito negativo e o sentimento ia ser muito negativo. Um hindu, por exemplo, que visse isso no portão ia falar, ué, será que eu estou diante de um templo hindu? O pensamento, o julgamento ia ser totalmente diferente. Ou seja, a nossa cultura, ela é um filtro com o qual nós olhamos a realidade. E não só a nossa cultura. O nosso aprendizado, os ensinamentos dos nossos pais, todas as nossas vivências vão influenciar de uma certa forma o modo com que julgamos a realidade. E nós temos que estar dispostos ao quê, gente? Trocar esse filtro ou modificar esse filtro de acordo com as nossas vivências. Isso nos faz desenvolver a personalidade. Quando nós estamos acometidos por uma patologia, isso fica tudo enviesado. Via de regra, o depressivo vê tudo cinzento. O filtro com que ele olha a si mesmo, os relacionamentos, a realidade é cinzento. Uma pessoa que está eufórica, em mania, por exemplo, é o contrário, o filtro dele é colorido demais para a realidade. Uma pessoa que está psicótica, fora da realidade, paranoica, eu diria que o filtro dela é todo distorcido. O que nós temos que mudar, então, é abandonar, sempre que possível, gente, o julgamento de tudo ou nada. Entre o branco e o preto, existe uma série de tonalidades cinzentas com as quais a gente pode julgar a realidade. Pode parar para pensar aí alguma pessoa que tudo é extremado no julgamento. Ou as coisas são absolutamente boas, estão absolutamente indo bem, ou as coisas são muito ruins e estão absolutamente indo muito mal. Esse tipo de julgamento extremado também pode ser exacerbado nas doenças, na vigência de alguma crise. Mas tem gente que no normal dele já é assim. A gente tem que fugir um pouco disso, não é? Entre o branco e o preto, como eu falei, existe uma série de tonalidades cinzas que a gente pode julgar as situações. E digo mais para vocês, a mesma situação que é cinza, claro, numa ocasião pode ser cinza escuro na outra, branca na outra. A gente tem que ser, então, flexível em julgar a realidade. Eu diria que não é branco ou preto, também não é uma escala de cinza. É mais ou menos a imagem que eu estou na tela para vocês, e a gente tem que ser flexível em julgar a realidade. Então, entre a flexibilidade total e a rigidez total, a gente tem que encontrar um meio termo. A gente tem que ser muito flexível para poder se adaptar. No entanto, há princípios, crenças e valores, que eu repito, aprendemos com o vô, aprendemos com a avó, o papai também ratificou, mamãe, que são milenares, né? Alguém aqui vai discordar, por exemplo, que honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe na velhice é um valor fundamental da nossa sociedade? Não. Quanto a isso, sim. A todo custo eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso só para citar um exemplo assim para vocês. Isso eu não vou ser flexível, não. Mas eu vou falar para todo mundo que é pai e mãe aqui. Falando de pai e mães, todo mundo que tem filho vai aprendendo ao longo do tempo a ser mais flexível. Porque as coisas mudam, a cultura muda. Já vi o filho olhando para a mãe aqui enquanto eu falava isso aqui, né? Filho vai tornando a gente mais flexível, né? Então, esse jogo entre valores fortalecidos e flexibilidade de adaptação, a gente tem que desenvolver no modo de julgar a realidade.